Na história política do Grande ABC, especificamente de Mauá, a presença de Edgar Greco. Edgar Greco foi eleito prefeito na década de 60, tomou posse, iniciou seu governo, trabalhou bastante e foi cassado, sofreu um impeachment, injustamente. Praticamente ele deixa a política. Anos depois, em 1989, a Justiça Eleitoral o considera inocente. Naquele ano, outubro de 1989, o Diário do Grande ABC foi à casa de Edgar Greco, conversou com ele e contou a história de Edgar Greco. Ele estava feliz. Foram feitas 23 fotografias que nós estamos apresentando durante o programa. E nessas fotografias a gente percebe o alívio daquele moço de Mauá. 30 anos depois, outro Edgar Greco, o filho, é o nosso convidado no Memória da TV para falar do pai, da injustiça que ele sofreu e da alegria, Edgarzinho, né? Foi. Dele ter sido reconhecido como inocente. Foi. Por que ele foi cassado? As injustiças, elas são feitas para você ter ciência exatamente qual é o teu papel na vida, na política, na empresa, no trabalho. E meu pai, em 1953, em novembro, foi feita a emancipação na cidade de Mauá. Ele foi autonomista? Não, ele só não foi. Não. E depois, em 1954, foi eleito o primeiro mandato de prefeito e vereadores, no qual meu tio Valdemar foi eleito vereador. E dali nasce uma sequência na construção da família Greco, participando ativamente da política. Isso foi, meu tio Valdemar, ele era um jogador, quarto zagueiro bom do Industrial, chegou até a ser chamado para o Corinthians, ele fez uma outra opção e o meu pai acabou assumindo a bandeira política na cidade. Ele veio de São João da Boa Vista, como caceteiro, trabalhou aqui em Mauá, depois construiu a pavimentadora Greco na cidade. O calceteiro é o que colocava o paralelepípedo. Isso. Havia as pedreiras, né? Isso, ele trabalhava na pedreira. Minha mãe veio de Alfenas, trabalhou na Porcelana Schmidt. E aí começa esse processo político na cidade. E ele foi eleito na época com 2.600 votos, mais ou menos. E aí cometeu a primeira injustiça na política da cidade. Para nós que vivemos hoje esse mundo de incerteza, essas prisões acontecendo dos políticos, quer dizer, a classe política decepcionando aquilo que é importante na construção de uma sociedade melhor, nós tivemos esse exemplo da nossa família, né? Foi triste, foi uma coisa muito triste, mas eu jamais vi meu pai sequer um dia se debruçar em lágrimas ou falar mal daquela classe política. E foi uma coisa tão estúpida. Primeiro que ele chegou a fazer vale para um funcionário, que ele tinha uma pavimentadora, para as pessoas da limpeza na cidade. Esse foi um gesto que fez a cassação dele. A segunda porque ele não respondia a requerimento, que é um absurdo também. Não era o vereador pedia alguma coisa, ele informação, não vou responder. Não, ele respondia, mas às vezes atrasava. E a terceira porque ele, um clube da cidade foi representar a cidade, ele deu essa subvenção. Então os vereadores não tinham argumento, até porque a maioria deles, o meu pai assistiu ou como avalista, ele era uma pessoa do bem, sempre procurando ajudar o próximo, e culminou com a cassação dele. E por obra do destino, em 1976, na época eu tinha 14 anos e vi aquele episódio dentro da minha casa, e coisa de criança, via de regra você fala, eu vou honrar meu pai. Em 76, eu trouxe um prefeito de São Paulo, que ele havia sido prefeito, Armando, esqueci o sobrenome dele, doutor Armando. Prefeito em São Paulo? Ele tinha... Armando de Arruda Pereira? Perfeito. Sua memória é boa. Então, o Armando de Arruda Pereira, ele foi eleito vereador pelo distrito de São Caetano, do então município de São Bernardo, em 1936.
e caiu em 37, com todos os vereadores, quando a ditadura do Getúlio, né, Estado Sim, Novo. sim. Depois ele foi, na década de 50, exatamente, prefeito de São Paulo. Estou sabendo disso porque o material do ABC a gente está no nosso livro de São Caetano. O Milton Parron, que tem um programa na Bandeirante, localizou discursos gravados do Armando de Arruda Pereira e num dos próximos programas vai ser colocado. Quero assistir. Olha, ele trouxe, você trouxe? Sim. Ele já estava velhinho. Sim, ele começou com esse processo e nesse processo, meu objetivo da minha família toda não era nem pedir indenização por perdas morais e materiais, porque a perda moral e material, nós queríamos resgatar realmente a moral da família. E depois o doutor Antônio Russo deu continuidade no processo, né, e nós fomos vencedores, né? Isso para nós, assim... Ele era do MDB? Não, era PTB. PTB? Como vereador? É isso. Mas quando ele foi cassado, acho que foi... Eu não me lembro o partido. Porque acho que era o bipartidário. Era o Partido Trabalhista, concorrendo a prefeito, PTB. Ah, porque ele foi, acho que, eleito antes de 64. Isso, antes de 62. Foi perfeito. Nesse episódio ele ficou 10 anos afastado da política por conta do ato institucional número 5, que não permitia, né, na época, você recorrer. Mas eu acho que é importante, assim, primeiro eu queria cumprimentá-lo, Ademir, até porque você é cidadão mauaense. Certo. Você é a nossa memória vida da história do grande ABC. E gostaria de fazer uma sugestão aqui aos amigos vereadores do grande ABC, para sugerir realmente um título merecido de título de cidadão mauaense a essa figura que eu estou falando hoje. Como é bom você resgatar e trazer no exercício da tua memória toda a história política da cidade. Como é bom até eu como político, não estou exercendo mandato, mas que construí 28 anos de mandato a vereador, saber que as ações que nós propusemos na Câmara fez com que acontecesse alguma coisa na cidade. Então eu acho que esse seu papel hoje no cenário da imprensa escrita e falada, ela é muito importante para nós. A gente faz com alegria, mas sabe por que eu achei fantástico aquela... eu pedi para o nosso pessoal do tratamento de imagens separar, olha, tem aqui o Edgar Greco, tal, o prefeito, tal, faz umas 2, 3 fotinhos que eu vou publicar uma nota. O Maurício Silva, que é o nosso jornalista que cuida dessa parte, ele fez as 23 fotos. Olhando cada uma das fotos que a gente está vendo nesse programa, a alegria do seu pai e a alegria da sua mãe. Sim. A sua mãe estava junto. Como é que ela chama? Ordália Ferreira Greco. Quantos anos ela tem hoje? 97 anos de vida. Meu pai faleceu em 2003. Um beijo para a dona Ordália. Isso. Aliás, a minha mãe foi fundadora da primeira promoção social que teve em Mauá. Ah, é? E ela foi também fundadora do Lar do Menor, que hoje abriga 40 menores abandonados, que o meu tio Klinder é que administra com a família. Klinder Greco. Qual que era o paraquedista? O Valdemar era jogador de bola. O Klinder era o paraquedista. Paraquedista. Era. Certo. O Valdemar, ele está no livro do Industrial. Os dois, né? Do Industrial, os dois sim, são, sim. Um jogando no Industrial, acho que era back forte, né? Era um zagueirão bom. Zagueiro bom. E o Klinder, o paraquedista. Foi o primeiro paraquedista a saltar aqui na cidade de Mauá, na época. Mas é muito bom, eu acho que... Agora, fala um pouquinho do seu pai. No período que ele permaneceu na cidade, que obra que se destacou, o trabalho dele, qual era a preocupação dele? A cidade estava nascendo. Estava nascendo, os problemas, não tinha guardadas as dinheiro. proporções, é a mesma coisa que hoje. Hoje há uma decadência em todos os municípios, há uma falência exagerada com a situação econômica do Brasil. Você vê muito político querendo fazer ações na sua cidade e acaba não acontecendo. Então nós vivemos num período muito crítico econômico. E na época era a mesma coisa. Mas o legado da minha família é a valorização humana do cidadão. O calceteiro que veio do interior. Todas as pessoas, quando teve essa explosão demográfica no ABC, que chegavam na nossa cidade, elas eram acolhidas na minha casa.
E dali meu pai levava para arrumar emprego, minha mãe dava banho nas crianças. Então esse lado de relação humana, eu acho que ele tem uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Nessas fotografias que a gente está passando, ele aparece com um álbum familiar. Sim. É esse álbum que a sua irmã está... Isso. A minha irmã agora ela foi, Ademir, contemplada aí com o prêmio na FIFA, né? Que ela adotou uma criança que era parto prematuro. Como é que ele chama? Nicolas. Nicolas. E eu acho que ela até, se você pegar a minha linha de raciocínio nessa relação humana, na minha mãe fundando a promoção social, a família construindo o lar do menor e outras ações que foram feitas por parte dos meus pais. Então você pega hoje, você vê uma irmã adotando uma criança, parto prematuro, gravidez indesejada, não quis saber o sexo, foi lá e adotou e hoje... E transmitindo os jogos do Palmeiras. Né? Eu sou palmeirense. Você também é palmeirense? O papai era palmeirense? Também. O Zé Carlos? O Zé Carlos é santista. Santista. Mas eu acho que foi importante, porque nesse mundo em que... O teu pai ficaria muito orgulhoso, né, de ver o gesto da sua irmã. Né? Foi muito nobre, né? Isso daí foi importante, até porque, Ademir, quando você resgata a história das pessoas, os seus convidados aqui, você está valorizando e está criando uma reflexão para os ouvintes, para quem... Eu leio o Diário do Grande ABC todo dia, né? O meu jornal de cabeceira. Tá. Não porque eu estou aqui, mas é ele que eu leio há muito tempo. E você vê as incertezas da vida, o que tem acontecido nesse mundo, a individualidade das pessoas. Você vê uma imprensa muitas vezes só te criando uma consciência das coisas ruins que acontecem. E um gesto dessa menina, ela acaba criando uma reflexão. Sim, sem dúvida. Né? E fazer da nossa vida as coisas simples. O que é governar uma cidade, Ademir? É verdade. Educação, saúde, Edgarzinho, eu sou corintiano. Quando aparece os jogos do Corinthians, né, que está uma fase danada, procura ver um jogo do Corinthians. Eu sei que vai ser um sacrifício para o palmeirense assistir. Dá uma olhadinha na arquibancada, do lado direito, logo perto da publicidade, tem uma bandeira do Corinthians com o distintivo e nos 4 cantos, Mauá, 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 Mauá. Eu queria saber, eles estão sempre naquele lugarzinho. E não é o lugar mais barato, não, porque barato é atrás do gol, né? Sim. Então tem a bandeira lá do Corinthians de Mauá. Aí eu falei, puxa vida, né? Quer dizer, Mauá também tem corintiano. Ademir, eu vou fazer isso por respeito, porque eu torço em todos os jogos, eu torço pro Corinthians. Perder. É o caso da minha mulher. Lá em casa também, ela é palmeirense. Então... Mas olha que legal, então, o seu pai está com cigarrinho na mão, Sim. Cigarrinho na mão, folheando o álbum e feliz. Ele levantando a mão. Ele era aqueles italianão, sabe? E foi bom, porque... Bom não, foi triste o episódio, mas acabou o mandato, foi cassado, fizemos um bar, virou um restaurante. Assim, um documento assim dizendo que ele é inocente. Eu tenho esse documento, eu posso te passar. Você manda por e-mail para a gente até ilustrar essa reportagem. Se eu consigo buscar lá no arquivo. O seu pai nasceu no interior. São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Você lembra a data do nascimento? Está aqui, vamos ver. Lê para nós. Foi no dia 4 de outubro de 1923. E 23. Ele faleceu no dia 10 de novembro de 2003. Então, estaria com 98 anos, né? 97, né? 89 para 93, para 2003. Então ele viveu depois que... sim, viveu. E ele ficou muito feliz mesmo, né? Nossa, isso foi... E essa frase eu tenho na minha memória também. Até os vereadores que caçaram meu pai, não que eles foram acolhidos, mas nós nunca viramos as costas. Não houve um clima de guerra. A vida é um aprendizado e essa frase que ele na época passava para os filhos é que o mal se paga com bem.
Então, isso Ele era vem de berço. religioso? Não, Não. não, mas era muito humano. Boa gente, né? Boa gente. Palmeirense. Me levou para assistir o jogo do Palmeiras, falou, ei filho, contra a Ferroviária. E você vai ver. Chegou lá, a Ferroviária ganhou de 3-0. Eu sempre lembro do Renato Mariani. Sei. Né? Palmeirense. Já velhinho, ele pegava o trem e assistia o jogo do Palmeiras lá na Água Branca. O eterno presidente da Comissão Memória de Mauá. Né? Ele, a dona Carolina, isso. A dona Lídia, o Moacir Ferrari. Eu fui na casa dele hoje. Como tá é que ele viajando. está? Não, ele foi para Monte Alegre. Então ele está bem? Tá. Ah, ele tem a caneta que o meu pai, quando era prefeito, era uma caneta? Parker, você sabe da história, né? Sei. Ele pegava a caneta de todo mundo. Isso. Pedia, né? Recebia a caneta. É. Ele é um museólogo da cidade, também, né? muito, E respeito. eu falei, muito. Moacir, você tem que passar para o Museu da Cidade. Ele falou, vamos ver. Ele tem a bola do Hélio Bernardi, uma das bolas que o Hélio Bernardi tinha. O Hélio Bernardi foi craque de Ipiranga. Estou devendo a primeira carteirinha minha de vereador para ele. Você tem? Está na minha casa. Passa para ele, está em boas mãos, Ele é o último contato quando foi a bodas de ouro dele. Sim. Depois ele falou que ia cuidar da saúde dele, então se está em Monte Alegre, ele está bem. Foi passear. Ô Moacir, vem falar com a gente aqui, contar a história, trazer a bola do Hélio Bernardi, trazer as canetas. Ele tem de todos os prefeitos. Não sei se tem do Átila. Não porque sei. Agora a gente não sabe quem é prefeito, agora é o Átila. Mauá tá uma bagunça, mas tá bom. Greco, muito obrigado de você ter, interrompido suas atividades e contar um pouquinho de Edgar Greco. Senão o pessoal não sabe, o pessoal não lembra, né? É verdade. Edgar Greco pai, Edgar Greco filho, Edgarzinho. O mundo mudou, mas eu acho que essas histórias que estão sendo resgatadas por você, Mas você sabe que a gente, importante, por um viu, acaso, eu estou no jornal, a gente tem uma visibilidade, mas há um grupo muito grande, desde o tempo chamava GIPEM, é o Grupo Independente de Pesquisadores da Memória. Hoje o GIPEM está meio fraquinho, mas o pessoal organiza o Congresso de História. O ano que vem será o 30º, 12, João Paulo, me ajuda, 12, 7, 14, é o 15. É o 15º Congresso, de 2 em 2 anos, às vezes é de 3, mas nas 7 cidades. Mauá já sediou 2 vezes, agora vai começar. Tem muita gente pesquisando, história, sabe? Né? O pessoal da universidade, da escola está fazendo esse trabalho. Toda cidade tem alguém que cuida da memória e a gente vai anotando essas coisas. Eles fazem a pesquisa, eu coloco e fico rico ganhando dinheiro. Greco, obrigado. Obrigado, Ademir. Avisa aos vereadores do ABC. Esse cidadão aqui merece ser cidadão em toda a grande ABC. Mauá ele já é. É a bondade. Merece a nossa história. É a bondade de Edgarzinho. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Edgar. Dá um abraço no Zé Carlos, dá um abraço na sua irmã, dá um abraço no Nicolas, né? E na mamãe. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Okay.